Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um papo no banheiro. Bora lá? O que aconteceu com o nosso processo de adoção, tá? Então fica no vídeo para você saber detalhes até o final. Bom, gente, eu tenho recebido muitas perguntas. Manu, em que processo de adoção você tá? Por que vocês não falam mais sobre isso? O que realmente aconteceu? Bom, gente, o último vídeo que eu postei a respeito da adoção, eu vou deixar ele aqui, o primeiro link na biografia, que foi quando nós recebemos a notícia da nossa psicóloga, que nós havíamos sido habilitados. O que acontece quando você é habilitado? Antes disso, você passa por análise psicológica. Eles analisam a sua renda, vêm ver a sua casa. E não precisa ter casa própria só pra você adotar uma criança. Você pode adotar uma criança mesmo morando de aluguel, como é o nosso caso. Eles vêm, verificam a sua casa, tudo certinho. Depois que você entrega todos os documentos, assim, é uma parte muito grande de tudo que você tem que levar, né? E isso vai de comarca para comarca. Então, o interessante é consultar na sua comarca mesmo. Como eu não venho mais falando desse assunto, muita gente pergunta, deu errado? O que aconteceu? Vocês desistiram da adoção? E depois que nós recebemos a notícia que nós havíamos sido habilitados, nós fomos incluídos no CNA, que é o Cadastro Nacional da Adoção. Em âmbito, no nosso caso, da nossa comarca, que é a cidade de Araras, em âmbito estadual, porque nós não adotamos uma criança no Brasil inteiro, apenas dentro do estado de São Paulo. A nossa posição na fila estadual é número 737 e no âmbito da cidade de Araras, nós somos o casal 24º, número 24. Porém, isso pode mudar. Por quê? Porque quando vem apresentada uma criança, aqui, por exemplo, se o casal quer uma menina branca, vamos supor, e chegou um menino negro de tal idade a tal idade, aquele casal ele pode estar na frente da fila, mas quem vai adotar primeiro é o casal que escolheu o menino. Então não existe uma fila, vai do perfil que o casal escolheu. Mas no qual é o perfil de vocês dois? Um menino, um só. Nós não adotamos grupos de irmãos. Pode ser que mais pra frente a gente pense em aumentar a família em relação à adoção, não biológico, tá? Já vou deixando bem claro. Porque filhos biológicos nós não queremos mais ter, nós já sofremos, é uma opção do casal que é necessário que seja respeitada por todo mundo. Porque muita gente, quando conversa com a gente, quando a gente fala sobre adoção, fala assim, mas vocês ainda vão ter o seu. Então, gente, eu não sei o que a gente faz no processo de adoção, a gente vai adotar uma criança de papel, de plástico, e é seu, sim. Olha, eu sou um exemplo de adoção e eu sou filha do meu pai Sérgio, já falei pra vocês sobre isso no vídeo de Dia dos Pais. Teve muita gente que não sabia também sobre isso. Então, o que acontece? A gente pode querer aumentar a família depois, mas nós vamos começar com um filho. E é um menino, né? Nós não definimos a cor de 3 até 6 anos e meio. Aí entra outro assunto. Mas, Manu, gente, e vocês pensam que eu não ouço isso? Por que você não adota bebê? Porque bebê vai ser criado pra vocês desde o começo. Bebê e não sei o que. Bebê não vai vir com a personalidade da mãe adotiva. Sem contar que quando você engravida biologicamente da sua barriga, vocês que já foram mães assim, que engravidaram, vocês sabem que sempre aparece as Maria e os Zés palpiteiro na vida de vocês. Faz isso. Não dá peito. Não dá peito até tal idade. Sempre tem um Zé palpiteiro. E o que eu mais ouço é, nossa, Manu, minha mãe tem um filho adotivo, é o que deu mais trabalho pra ela, Deus me livre. Mãe, que Deus abençoe esse seu processo de adoção. Ou seja, a pessoa já não tá desejando o seu bem, ou quer te desencorajar. E, gente, a adoção não foi uma coisa que a gente fez assim, já que a gente não pode ter filho biológico, o nosso filho pode ter algum tipo de deficiência, a gente optou por não ter, vamos adotar, mesma coisa. Não, gente, isso é uma coisa que tem que nascer no seu coração. É algo que não dá pra explicar, você precisa viver. É diferente, entendeu? Você precisa viver. A adoção nunca foi uma segunda opção, né? Por exemplo, se eu não puder, eu adoto. Como se, tanto faz. Não é um tanto faz. É um filho e é uma responsabilidade que nós estamos assumindo. O problema dos casos de adoção hoje em dia é que existem mais... os exemplos contados são mais exemplos negativos. Quando que eu chego pra uma pessoa e falo, nós vamos adotar uma criança... Nossa, sério?
Achei que vocês fossem ter o de vocês. Mas você tem certeza aí? Porque essas crianças aí, ó, depois cresce usa droga. Ah, essas crianças depois cresce e bebe. Ó, eu conheci um caso que a criança tacou fogo no pai e na mãe. Conheci o caso que a criança tacou fogo na casa. Nossa, mas não vai te obedecer. Nossa, mas e se a mãe verdadeira aparecer? Então vamos esclarecer alguns casos aqui, né, gente? O problema é que quando dá errado, a pessoa tem prazer de contar. Mas quando dá certo, geralmente ninguém conta. Você parar pra pensar que filho dá problema, sendo biológico ou não, você para pra pensar um pouco nisso? Ah, é só filho adotivo que dá problema. Meus filhos biológicos não dão problema. Ai, ó, é só filho adotivo que usa droga. Filho biológico não usa droga. Filho biológico não bebe. A gente, pelo amor de Deus, né? E às vezes, se na sua família teve um caso, não deu certo, ok. Mas a gente precisa também ter um pouco mais de empatia pelas outras pessoas, pelas outras vidas. Poxa, se não deu certo, bom, vamos ver o que a gente faz. Porque geralmente também os pais têm esse problema. Essa semana eu escutei assim, ai, mãe é boba, mãe deixa tudo. E, então, às vezes, se a mãe adotiva vai deixar porque a criança já sofreu e nananina não, né? Você tá no papel de mãe. É como Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é seu pai. Ele não fala só sim pra você. Ai, porque eu não posso magoar meu filho. Não, né? Por mais que seja biológico ou adotivo, você precisa educar. Se for fazer alguma coisa que não é pra fazer, eu vou falar assim porque tadinho já sofreu no abrigo. Não, é não e não e pronto, acabou. Muita gente fala, nossa, mas por que não um bebezinho? Porque já vai ser criado pra vocês desde o começo. Gente, quando um casal entra no processo de adoção, como é feito todos esses processos aí que eu falei pra vocês, ali dentro a gente se conhece, a gente descobre o nosso perfil mesmo de criança. Para que tipo de criança eu estou pronta? E o Leandro, nós não estamos prontos para sermos pais de um bebê. Nossa, mas por quê? Porque, olha, vai chegar na sua casa, vai ter um jeito e não sei o que, gente. Não, é para isso que nós estamos preparados, é para isso que nós nos preparamos e por mais que a gente se prepare, a gente vai viver no dia a dia. E é para jogar na cara da sociedade isso mesmo, porque o nosso filho não vai ser perfeito, o nosso filho adotivo. E eu não gosto de usar esse termo. Ah, meu filho do coração. Ele é meu filho do coração, porque ele nasceu no meu coração há 10 anos atrás, eu nem sabia que ele não viria de mim, mas ele nasceria para mim, né? Então é uma coisa assim que as pessoas usam muito mau exemplo, sabe? Não é porque é adotivo que vai dar trabalho, pode ser que dê, gente, quem sou eu, né? Quem sou eu para prever o futuro? E não é porque um caso na sua família de adoção deu errado que na minha casa vai dar, nem porque na minha casa dá certo que na sua vai dar errado ou vai dar certo também, mas não se recomenda a adoção. A adoção não é algo para ser recomendado, a adoção é algo para ser sentido, a adoção é algo para ser vivido, não é uma brincadeira. Ninguém entrou numa fila e vai esperar aí uns bons anos para brincar de ser papai e mamãe. E não é um ato de caridade. Olha que lindo que vocês estão fazendo com uma criança. Não é ato de caridade não, gente. É ser pai e mãe do mesmo jeito. A gente precisa desromantizar a adoção. Se é que existe gente que romantiza a adoção, né? Porque o que eu mais escuto é casos ruins, né? Que você precisa adotar, então, um bebê. E assim, a estimativa de fila de espera de um bebê são de quase 10 anos. Ou seja, Manu, mas você escolheu uma criança maiorzinha para ser mais rápido? Não. Eu escolhi porque é dentro do nosso perfil de criança a ser adotada, né? Então, vamos colocar nesse âmbito aí que as pessoas costumam te julgar muito. Te julgam porque você adota, porque você deixou de ser tentante e você não esperou o tempo de Deus. Por que você não continua tentando ter um filho? E, gente, as nossas dores, na realidade, quem sofre mesmo é só a gente. Ninguém passa. Eu não passei por o que você passou e você não passou por o que eu passei, entendeu? Ninguém passa por isso. Nem todo mundo está psicologicamente preparado para adotar uma criança. Ah, mas você está 100% preparada? Eu me sinto preparada hoje em dia para receber o meu filho. Ele não é uma criança, ele não é o filho dos outros. Nossa, vai criar filho dos outros. Não, eu vou criar o meu filho, tá? Então o problema é seu, você acha que é filho dos outros. Outra coisa que é muito falado aí, mas aí vai conhecer a mãe verdadeira. Não, a mãe verdadeira sou eu. A outra é a genitora. Porém, gente, o que precisa ser muito falado nesse caso é o seguinte, que eu adoto o meu filho, vamos supor, eu e o Leandro, a gente adota o nosso filho. Nossa, mas tem a mãe de verdade, se a mãe de verdade vem atrás. O meu filho não é um jeito comum de se ter uma criança. Quando você engravida, o seu filho tem a história com você, na sua barriga, mas ele nasceu, ele não teve
teve vida antes disso. Ele não conheceu o tio, tia, avó e avô antes disso, não. Então, você vai dali pra frente criar um vínculo com o seu filho, com a sua criança. Nossa forma de aumentar a nossa família é diferente. Por quê? Porque o nosso filho ele já vai vir com uma história. É certo ignorar a história dessa criança? Não é certo. Você tem medo que ele vá atrás da mãe dele? Não, porque é a história dele. Eu fui adotada, assim, não assim, de ficar em fila de adoção, em abrigo, nada. Meu pai me abandonou pequenininha com a minha mãe. Meu pai Sérgio chegou na vida da minha mãe quando eu tinha 3 anos. Nossa, eu sou um caso que deu certo de adoção, porque eu poderia muito bem ter negado, ter me rebelado. Tá falando processo de adoção, você desistiu? Não, gente. É que agora é somente aguardar. Vai demorar muito, Deus me livre, demorar muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai demorar o tempo que for necessário. Quando o seu filho chegar, você vai mostrar ele aqui no canal. Depende, gente. Se a criança é destituída do poder familiar, você pode tirar foto, colocar no Facebook, enfim. Se ela ainda não é destituída, é necessário um tempo. Então, não é bom expor, entendeu? Então, o que eu vou fazer com o canal depois que o meu filho chegar, só vou saber quando ele chegar. Mas, com certeza, eu vou avisar vocês, né? Quando estivermos em período de aproximação, comprando roupa, montando quarto, tudo isso. Nós não desistimos da adoção. Estamos, sim, esperando o nosso filho. Ele, às vezes as pessoas têm costume de falar, e o bebê? Quando chega, não vai ser um bebê, tá bom? Se ele vier com 3 anos, é um bebezinho, sim, também. Mas ele pode vir com 6 anos e meio e pra gente não tem problema. O seu coração precisa estar aberto. Não pensar que isso é uma caridade ou quando a criança crescer, ela vai te dever alguma coisa, tá? Não faça isso. Nem você que é mãe biológica. Me dediquei a vida inteira pra esse moleque, pra ele crescer e ser essa tranqueira. Gente, a gente cria e educa os filhos. A Bíblia, aquilo que eu acredito em Cristo Jesus, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Eu fui ensinada nos caminhos do Senhor. Quando eu cresci, muitas influências vieram para que eu me desviasse. Muitas vezes eu me desviei, mas eu nunca esqueci da palavra do Senhor. Eu nunca esqueci, eu sempre me mantive ali. E é na Bíblia, em Cristo, que eu quero firmar o nosso vínculo de educação com o nosso filho aqui dentro de casa. Se eu começar pensando que vai dar errado, não é bom nem começar. Vão ter desafios, sim. Sabe, uma criança da idade que a gente adota, ela já vem sabendo que ela vai ser adotada e vai ter uma nova família. Ela já vem sabendo um pouquinho e lembrando do que aconteceu com ela no passado. Geralmente, essa criança já expressa o desejo de ser adotada. Porém, período de adaptação dentro de casa com o casal é muito complicado. Nossa, Manu, você não tem medo de escutar? Fica quieta que você não é minha mãe, você não manda em mim. Gente, isso daí a gente vai escutar. Eu vou escutar. É normal se escutar no processo de adoção, mesmo quando você adota um bebê. Porque não é porque você vai adotar um bebê que você vai deixar de contar pra ele o que aconteceu. Porque quanto mais velho você revelar depois, a criança vai ficando revoltada. E aí vai chegar um momento que ela vai falar, cala a boca que você não é minha mãe. Mas educação, carinho, amor e respeito se conquista com o tempo, com o vínculo. Eu confio muito em Deus. Eu confio muito naquilo que Ele me chamou pra ser. Pra ser mãe, independente de sangue, de parto, de barriga, de qualquer coisa. Eu vou ser mãe do mesmo jeito. A gente vive numa sociedade em que desmerecem as mulheres. Primeiro, desmerece as mulheres que fazem cesariana, desmerece as mulheres que não conseguem amamentar, desmerece as mulheres que não conseguem ter filho, desmerece as mulheres que adotam. Se você chegou nesse vídeo para saber sobre o processo de adoção e tem interesse, o principal é ser conversado dentro da sua casa, porque não é nada fácil, um filho não é fácil, um filho dá uma turbulênciazinha ali no casamento, então o casal precisa estar bem solidificado, bem unido, o amor precisa estar bem fortalecido, porque dificuldades virão com certeza no dia a dia, gente. Isso assim, não tem nem o que falar, virão as dificuldades, mas você precisa tomar essa atitude, bem pensada. Manu, olha, eu tô pensando em adotar porque eu não posso ter. Gente, não é assim não, adoção não é opção, sabe? Não é, adoção precisa, é algo que se eu passasse os 20 minutos do vídeo aqui eu não conseguiria explicar pra você. Porém, eu peço que você não julgue uma mãezinha que vai adotar, você não julgue uma mulher que não quer ter filhos, você não julgue uma mulher que já perdeu filhos, você não conte histórias ruins sobre adoção, né? Porque tem gente, nossa, Manu, você vai adotar, Deus me livre, criança adotiva fora do trabalho. Como que se criança biológica fosse perfeita, gente? Então, tenha empatia, né? Se às vezes a mulher opta pelo parto normal, Deus me livre, parto normal, pode enroscar o cordão na cabeça da criança e a criança pode morrer.
cesariana, você vai ser menos mãe, porque você tem que sentir a dor pra você ser mãe. Ou seja, a gente é julgado a qualquer momento. Já fazem 5 meses que nós estamos no Cadastro Nacional da Adoção. Eu quero que Deus esteja no centro de tudo, que Ele encaminhe meu filho até mim, e eu oro pelo meu filho, eu oro pela genitora do meu filho, eu oro, porque se não fosse ela, eu não teria oportunidade de ser mãe. Por isso eu não quero negar a história do meu filho. Eu não quero. Ele tem uma história. Se ele quiser conhecer a genitora dele, em algum momento da vida dele, ele pode conhecer. Gente, não tem problema. Mas para você chegar nesse amadurecimento, tem toda uma fase aí. Não é fácil, né? Não é fácil, não vai ser fácil. Eu não tô aqui pregando pra vocês que vai ser fácil. Eu tô contando a minha experiência, as minhas expectativas e a minha perspectiva sobre a adoção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de clicar no gostei, recomendar para um amigo e comentar aqui embaixo o que achou. Lembrando que aqui embaixo é um lugar só de amor. Então espalhe amor por onde for, inclusive nos nossos comentários. Se inscrevam no canal se forem novos para receber sempre os nossos vídeos. Clica no sininho de notificação. Clica no sininho e clique em todas. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.